A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Mais um dia aí vencido para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, né, meus irmãos? Eita glória, né? Deus, Ele é maravilhoso, né, meus irmãos? Ele está conosco todos os dias, Ele nos ama, meu irmão. Ele ama você. Você sabia disso? Que Deus, Ele tem o maior amor do mundo por nós, por mim, por você, que é falho, pecador. Meus irmãos, Deus nos ama. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Amém? Então se aparta do pecado, se aparte das coisas do mundo, ande nos caminhos de Deus. Pegue a sua cruz, meu irmão, minha irmã, e siga Jesus de corpo, alma, coração. Anda com Ele no Espírito para você enxergar o tamanho do amor de Deus por nós. Ah, mas eu estou passando por dificuldade e como Deus me ama, Ele te ama, por isso que você está passando por dificuldade. Amém, meus irmãos? Tudo que você está passando hoje está cooperando para o seu bem no dia de amanhã. Você crê que tudo que você está vivendo hoje, essa dificuldade, esse problema na saúde, esse problema na vida familiar, com os filhos, marido, você acredita que Deus, ele está colhendo tudo o que você está passando? Você crê que tudo está cooperando para o seu bem futuro? Pode crer, irmão. Pode acreditar. Porque eu também já passei por problemas que eu pensava que Deus não me amava. Mas Ele estava presente comigo. Ele estava do meu lado. Porque Ele estava do meu lado, eu consegui vencer muitas barreiras, meus irmãos. Muitas dores, muito sofrimento. Deus nos ama, meu irmão, mesmo na prova. E se Ele ama o filho, Ele vai repreender. Quando nós estamos passando por problemas, meus irmãos, muitas das vezes não é diabo, não é Satanás, mas muitas das vezes é Deus permitindo para nos moldar, para nós vir enxergar, para nós vir ter uma conexão a mais com Ele. Porque se você analisar, meus irmãos, quando estamos com saúde, a finança, a vida financeira está boa, as dívidas pagas, estamos tranquilos, nós não procuramos a palavra do Senhor. Pode reparar para você ver. Quando está tudo conforme você quer, você não procura a palavra do Senhor, você diminui as orações, você começa a abandonar a Deus. Amém? Por isso que muitos, meus irmãos, vivem na prova, vivem no deserto. Por quê? Porque vive se esquecendo do Pai. Amém, meus irmãos? Tudo está cooperando para o seu bem, meu irmão. Continue. Porque Deus, Ele nos ama tanto que deu o seu Filho para ser crucificado numa cruz por mim e por você. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Ele fala conosco todos os dias. Amém? Ele fala conosco, meus irmãos. Deus, Ele é maravilhoso. A palavra de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, meus irmãos? Ninguém nesse mundo ouviu
o que Deus tem preparado para mim e para você. Deus, Ele nos ama. Por quê? Eu sei que Deus nos ama, meu irmão, minha irmã. Primeiro que Ele cuida de nós todos os dias. Todos os dias tem guerras espirituais para nos dar livramentos, que nós, pelos olhos humanos, nós não conseguimos ver, meus irmãos. Deus, Ele ama a nós, meus irmãos, que deu o seu Filho para ser crucificado numa cruz por mim e por você. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, você tem que crer na palavra de Deus. Amém? Para nós chegar aonde Deus quer que nós chegamos, que é um lugar maravilhoso, reservado para aqueles que o amam. Amém? É um lugar lindo, maravilhoso. Para nós chegar nesse lugar, nós precisamos andar certo com a palavra. Nós precisamos obedecer a palavra. Deus tem o melhor para te dar. Deus tem o melhor para nós nessa terra que já é do maligno. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui ainda, Ele está cuidando de mim e de você. O amor de Deus é infinito. Ele quer salvar a todos, mas nem todos dão ouvido para a palavra do Senhor. Meus irmãos, tem muitos, né, dentro da casa do Pai, mas não anda com o Espírito Santo. Anda com a palavra, mas não anda mais com Deus, não tem mais a presença. Não tem mais o Espírito Santo, meus irmãos. Não acredita em Deus. Por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, as coisas de Deus, para nós, ser humano, são loucuras. Se você vem para o caminho do Senhor, ou Deus te traz, amém, meus irmãos? Você tem que acreditar naquilo que você não entende. Você quer prosperar, você quer ter uma vida abençoada nessa terra, você tem que acreditar em muitos direcionamentos de Deus que você não vai entender, mas você tem que crer. Até então, meus irmãos, nós recebemos um direcionamento de Deus, nós vamos falar, poxa, é coisa da minha cabeça. Não é possível que Deus está falando para mim fazer isso ou aquilo. Porque vai ser, meus irmãos, loucura para nós. Amém? Meus irmãos, as coisas de Deus são loucuras para nós que estamos na terra. Por isso que nós temos que andar conectados com Deus, andar no Espírito. Porque quem anda no Espírito obedece. Amém? Mesmo olhando e falando, meu Deus, é loucura. Vai ser loucura, mas eu vou obedecer. Amém? Como não lembrar da história de Abraão? Deus deu uma palavra para ele. Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vá a uma terra que eu vou te direcionar. Olha só, não é loucura para um ser humano? Você está bem com a sua família, você está ali nas tendas, louvando a Deus, né, obedecendo a Deus, e Deus fala para você, ei, sai do meio da sua parentela, sem motivo, sem acontecer nada, sem briga, que eu vou te mostrar ainda um direcionamento. Não é loucura as coisas de Deus, meus irmãos? E o que Abraão fez? Ele ouviu a palavra, mesmo sendo loucura, porque garanto para você, ele é ser humano. Amém? Ele está aqui na Bíblia, mas a história dele, mas ele é ser humano. Com certeza ele falou, é loucura isso, mas pela fé em Deus,
vou fazer. Saiu da sua parentela, saiu da sua terra, sem destino, meus irmãos, porque Deus ia dar ainda o direcionamento para ele, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, eu não sei se você está entendendo o recado de Deus hoje para a sua vida, mas o recado de Deus é espiritual. Esse recado de Deus é totalmente espiritual. Você tem que crer nas loucuras que Deus te ordena. Amém? Meus irmãos, Deus já tocou no meu coração, meus irmãos, para mim fazer coisas que era para mim fazer para o outro aquilo que eu estava precisando, não é loucura? Deus, na hora que eu mais preciso, eu ter que ajudar o outro, não é loucura para os nossos olhos? Tem fundamento uma coisa dessa? Não, meus irmãos, mas é Deus. Deus é espiritual. Deus não é da carne, meus irmãos. Por isso que o que Deus tem preparado para mim e para você, ninguém sabe, meus irmãos. Mas garanto para você, pelo amor dele que ele tem por nós, que cuida de nós todos os dias, é coisa boa. Garanto para você que vai valer a pena você pegar a sua cruz e seguir Jesus, obedecer seus mandamentos, obedecer seus direcionamentos. Porque Deus, meus irmãos, ele ama nós e ele quer o melhor para nós todos os dias. Amém, meus irmãos? Se nós estamos passando por uma prova, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que é Deus colocando você no certo. Porque alguma coisa está errada na presença do Pai. Amém, meus irmãos? Deus, ele só permite, amém? Só permite a tempestade para aqueles que andam errado, em desobediência com Deus. Amém? Meus irmãos, não tem coisa melhor do que andar certo com Deus. Deus abençoa, abençoa. Deus transforma, porque ele fez na minha casa. Ele fez na minha vida. E o melhor testemunho que eu posso dar é o meu, porque eu vivi. Amém, meus irmãos? Deus me salvou da morte muito mais do que 5, 6 vezes, meus irmãos. Amém? Por esses dias eu estava com um espírito da morte dentro da minha casa. Pois eu estava falecendo, meus irmãos. Por Deus, eu estava falecendo. Eu estava sentindo o gosto da morte na minha vida. Pois Deus me livrou. Na hora dos sentimentos horríveis, é uma coisa muito estranha, que eu não desejo a ninguém. A missionária estava fazendo uma oração de libertação e repreendendo o espírito da morte. Foi aí que eu fortaleci as minhas forças no Senhor. Amém, meus irmãos? Deus, ele cuida de nós, meus irmãos. Mesmo que o mal chega perto de nós, Deus está conosco. Nós temos que crer. Deus é espiritual, meus irmãos. Se você andar na carne, você vai saber as coisas da carne. Amém? Como muitos hoje, meus irmãos, muitos estão ensinando os outros pela palavra da carne. Porque estudou. Porque foi lá, fez faculdade, fez teologia, estudou cartologia, né, meus irmãos? Estudou livros e livros e livros, né? Buscando entender a Deus. Então muitos vão ensinar para você o que eles aprendeu na leitura. Amém? Mas quem é de Deus tem que andar no Espírito. Amém, meus irmãos? E quem dá a palavra para nós todos os dias tem que ser o Espírito Santo. Eu não posso chegar aqui e pregar o que eu quero, ou porque eu aprendi, ou porque eu li. E é da minha vontade falar aquilo. Eu tenho que falar aquilo que o Espírito Santo está me mandando.
Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus está falando aqui para pessoas que as coisas dele são loucuras para quem anda na carne. Amém? Então, quanto mais oração, quanto mais você está conectado com Deus, mais no Espírito você vai andar. Mas você não vai querer compreender o que Deus está te dizendo a fazer. Você vai obedecer sem entender. Quantas vezes eu obedeci a Deus, meus irmãos, sem entender. Meus irmãos, tem coisas nos vídeos aí para trás que Deus mandou eu falar, para mim é loucura, mas eu obedeci. Amém? E cada dia que eu obedeço o Espírito Santo, mais ele traz bênção para a minha vida. Você está entendendo que a mensagem que Deus está falando para você? É que quanto mais você andar conectado com ele, mais você vai entender os direcionamentos que ele tem para a sua vida. Aí você não vai olhar como loucura, mas você vai fazer e executar a loucura que Deus está te pedindo. É aonde Deus começa a agir na sua vida. Porque ele tem para mim e para você, meu irmão, novamente eu vou ler. Para todos aqueles, o que ele tem para nós que somos obedientes na palavra e obedientes nos direcionamentos de Deus? O que ele tem para nós? Olha aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, meus irmãos? Deus, ele nos ama, ele tem coisa boa preparado para a sua vida, sua casa e sua família. Você só tem que obedecer e continuar. Continua, meu irmão, tá difícil, continua crendo em Deus. Tá difícil, a passagem tá fechada. Continue acreditando em Deus, porque Deus vai abrir as portas do trabalho, Deus vai abrir portas da saúde, Deus vai abrir a porta da sua felicidade conjugal com você e seu marido. Deus vai abrir portas para tirar os seus filhos do mundo. Deus vai trazer os seus filhos, meus irmãos, minha irmã, para os caminhos dele. Mas para isso você tem que crer, você tem que estar com a sua cruz nas suas costas, seguindo a Jesus. Amém, meus irmãos? Deus vai restaurar vidas financeiras, meus irmãos. Deus está chegando com o melhor desta terra para a sua vida, sua casa, sua família. Mas você tem que entender que Deus é em primeiro lugar. Você tem que entender que você precisa andar conectado com Deus, porque as coisas que Deus direciona para nós, ser humano na terra, são loucuras aos olhos daqueles que andam na carne. Amém, meus irmãos? E olha, eu vou ler a outra palavra que Deus me deu. Amém, meus irmãos? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, 13 e 14. Olha só o que Deus fala na boca de Paulo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e assim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos fez dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferido coisas espirituais com espirituais. Amém? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque ele se discerne espiritualmente. Amém, meus irmãos? Você está entendendo o que Deus está falando para você?
Quanto mais você buscar a presença de Deus, mais espiritual você vai estar na presença dele. Mais você vai saber realmente o direcionamento de Deus. Nós não temos que andar pelo ensinamento de homens, meus irmãos, que eles aprenderam e estão passando para nós. Nós temos que andar nos ensinamentos da palavra do Senhor, espiritual. Nós temos que ser espiritual, nós cristãos. E muitas coisas de Deus, meus irmãos, são loucuras para aqueles que estão do lado de fora. Como Deus falou para mim, filho, essa bactéria não é para sua morte, mas sim para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitos, meus irmãos, não entendiam o porquê que eu estava, passando dor, vazando, porque eu estava ali, como diz, teimando com aquilo, aos olhos dos outros eu estava teimando, mas não, eu estava obedecendo e tendo fé em Deus, naquele que falou comigo. Agora, nos olhos dos outros, muitos falou que eu sou louco, muitos falou que eu era doido, porque eu estava sofrendo e eu podia acabar com aquilo. Eu poderia chegar no médico e falar, doutor, eu quero que você amputa essa perna, tira essa bactéria com osso, porque eu poderia fazer isso. Mas eu resolvi o quê? Obedecer, ter fé no Deus que eu estava servindo, meu irmão. Não foi fácil? Não foi fácil, meus irmãos. Mas temos que acreditar que nós servimos um Deus que é poderoso. Depois de 9 anos, Deus me curou. Amém, meus irmãos? Então, as coisas de Deus, muitas das vezes, meus irmãos, vai ser loucura. Mas Ele tem o melhor preparado para mim e para você. Você só precisa andar em conexão com Ele para você obedecer os direcionamentos do Pai, certo? Porque Deus tem coisa grande para a sua vida, meu irmão. Deus, Ele te ama. Deus, Ele ama tanto nós, ser humano, meus irmãos, que Ele deu o seu Filho para um propósito na terra, que era pregar o evangelho do Pai, que era morrer numa cruz e levar consigo todos os nossos erros e pecados e sofrimento que nós ia ter nessa terra, meus irmãos. Hoje você anda aí, Hoje Deus te defende, Deus te livra. Hoje, se você tiver fé, Deus sara você, Deus cura. Hoje, se você tiver fé, Deus liberta os seus filhos da droga, da perdição, da prostituição. Se você crê em Deus, meus irmãos, Deus, Ele restitui a vida do seu marido, Ele traz de volta, Ele resgata. Mas temos que crer, porque as coisas de Deus são loucuras. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Amém. Lembre-se, meus irmãos, de uma coisa. Nós temos que buscar a sabedoria do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não em sabedoria em homens, meus irmãos. Busque ensinamento, busque sabedoria da palavra do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, essa Bíblia aqui é pequena. Amém? As palavras que Deus colocou aqui são poucas para o Espírito que é tão grande em sabedoria. Isso aqui é só um pequeno começo, meus irmãos. É daqui, da palavra do Senhor, das verdadeiras escrituras, que é de Gênesis a Apocalipse, meus irmãos. Não cai na besteira de, vem cá que eu vou te ensinar as verdadeiras escrituras, coisa que homem nenhum fala. Ei, para. Lê a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse. É a verdadeira escritura de Deus e ponto. Você tem que ler a palavra onde o Espírito Santo te mandar. Não aonde o homem quer que leia, não. Amém, meus irmãos? Temos que andar pelo Espírito. O verdadeiro cristão anda pelo Espírito. Crê nas coisas que aqueles outros que estão no mundo é loucura. É aí que nós temos que crer. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Sua vida, sua casa, sua família. Amém?